Para o comentarista de economia, Marcelo Guedes, um dos pontos positivos da reforma é trazer facilidade e inovação na cobrança de impostos. Vamos acompanhar. E o que a gente percebe quando a gente observa o texto, é a unificação de impostos. Nos federais, IPI, PIS e COFINS se tornarão a nova CBS. E nos impostos estaduais e municipais, o ICMS, mais o ISS, serão a nova IBS. Isso tudo para trazer modernidade, maior controle e eficiência na cobrança. Diminuir efeito cascata, facilitar que não tenhamos cobrança de impostos sobre impostos, porque hoje aqui no Brasil, a pessoa que faz o pneu paga imposto, a pessoa que coloca no carro para vender o carro vai pagar imposto, a concessionária vai pagar um imposto, então todo mundo paga os mesmos impostos. Então, a grande ideia, o grande foco dessa reforma é trazer facilidade e otimização. Aguardemos, porque ainda tem muita mudança, muitas pautas a serem discutidas, a aprovação ainda no Senado Federal, para que isso seja efetivamente implantado. O que vale lembrar também, a cobrança do imposto ele vai ser diretamente no destino, não mais na origem, acabando com a guerra fiscal entre estados. Outra questão muito importante, vale lembrar aqui, a um custo de 5,2 bilhões de reais, ou seja, mais de $1 bilhão, dinheiro em qualquer lugar do mundo, foi o preço das emendas parlamentares para o governo ter uma aprovação com folga no Congresso Nacional. Então, o que chama atenção aqui, senhores, precisamos de uma reforma administrativa urgente, qualidade nos gastos do dinheiro público. Não adianta ter um mundo de arrecadação de impostos, essa facilidade, uma piscina cheia de dinheiro, se ela está furada e o dinheiro vaza. Nós precisamos disso. É isso que esse país precisa para ter competitividade, para que ele diminua a carga tributária. Porque não adianta fazer a reforma tributária, a gente unificar impostos, ter todo o esforço, a atividade de gastos inalterada e a necessidade de se cobrar altos impostos para fechar a conta continuar. O governo federal anunciou o fim do programa de carro zero com desconto. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, a iniciativa ainda continua apenas para a compra de caminhões, ônibus e vans. O governo federal anunciou o fim do programa de descontos para carros populares. A estimativa do governo é que 125 mil veículos tenham sido vendidos. A medida ainda continua para a compra de caminhões, ônibus e vans. Com a liberação de todos os recursos, o programa termina um mês após ser lançado no início de junho. Inicialmente, o prazo previsto era de 4 meses. Os descontos foram de R$ 2 a R$ 8 mil para carros de pequeno porte, com valor total de até R$ 120 mil. Para a parcela de carros, foram liberados R$ 650 milhões dos 800 milhões previstos em descontos para essa modalidade. Os R$ 150 milhões restantes serão usados para compensar a perda de arrecadação em impostos causado pelo desconto no preço final dos veículos. Já para os caminhões, foram utilizados R$ 100 milhões dos 700 milhões disponíveis. Na categoria dos ônibus, do total de R$ 300 milhões, 140 milhões já foram solicitados. As informações foram divulgadas pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, em entrevista a jornalistas. Segundo o ministro, só para pessoas físicas foram disponibilizados R$500 bilhão, com a aquisição de 95 mil veículos. Destacar também que foram 500 milhões de reais de crédito tributário só para pessoa física. Só para pessoa física. De 500 a 800 milhões, pessoa física e jurídica. Só para pessoa física foram vendidos, nos 500 milhões, 95 mil veículos. Em outro trecho, Alckmin afirmou que só no dia 30 de junho foram emplacados 27 mil veículos, maior número já registrado na série histórica. Dia 30 de junho, 27 mil veículos emplacados. Nunca houve na história um fato, dia 30 de junho. Se você pegar o auge da indústria automobilística,
foi a produção de 3,8 milhões de veículos. Esse foi o auge. Hoje a produção é 2,3 milhões. Se pegar naquele período dos 3,8 milhões, não teve um dia que vendeu, que emplacou 27 mil veículos. De acordo com um laudo obtido com exclusividade pela revista Veja, o ex-deputado Roberto Jefferson estaria ouvindo vozes e chorando sem parar, além de enfrentar um grave quadro de depressão. Preso em outubro do ano passado, o presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, está internado há mais de um mês em um hospital particular no Rio de Janeiro com problemas físicos e mentais, de acordo com o relatório médico que a revista Veja teve acesso. Segundo os médicos, Roberto Jefferson não levanta mais da cama, chora a todo instante e tem alucinações. Ainda de acordo com o laudo, o ex-parlamentar está deprimido, sem apetite e perdeu peso. Sendo considerado um dos políticos mais polêmicos do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, expediu uma ordem de prisão contra Jefferson em outubro do ano passado. Quando os policiais chegaram à casa do PTBista para cumprir o mandado, Jefferson anunciou que não se entregaria e recebeu os policiais a tiros. 2 agentes ficaram feridos pelos estilhaços. Depois de uma tensa e demorada negociação, o político se rendeu. Jefferson, de 70 anos, foi encaminhado para o hospital com um quadro de apatia, insônia, distúrbio depressivo, inapetência e súbita perda de peso. Dias antes, ele tinha caído em sua cela, batido a cabeça e sofrido um traumatismo craniano. Seus advogados querem, mais uma vez, transformar a prisão preventiva em domiciliar. A advogada Karina Cufa deixou de defender a deputada Carla Zambelli, alvo de mais de 40 processos. A advogada Karina Cufa, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro em parte de seus processos, deixou a defesa da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Ao todo, seu escritório atuava em mais de 40 processos movidos contra a parlamentar, além de uma parcela menor de cerca de 20 ações iniciadas pela deputada, abrangendo as áreas civil, eleitoral e penal. No Tribunal Superior Eleitoral, há ao menos 4 ações de investigação judicial eleitoral que têm Zambelli como um dos alvos. Essas ações podem resultar na cassação de seu mandato, em caso de condenação, e em sua inelegibilidade por 8 anos a contar das eleições de 2022. De acordo com a advogada, a saída da defesa de Zambelli decorreu da inviabilidade financeira da cliente frente à quantidade de demandas, que teria aumentado muito desde que seu escritório assumiu a defesa. E daqui a pouco, desabamento de prédio residencial no Grande Recife deixa mortos e pessoas soterradas. E o adeus às gotinhas. O Ministério da Saúde vai adotar versão injetável de vacina contra a poliomielite. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.